Você nasceu de novo? Olha, eu te faço essa pergunta. Você nasceu de novo? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque muitas pessoas entram em contato conosco para pedir oração, para receber revelação, para entender coisas espirituais, para compreender as coisas de Deus. E aí eu preciso fazer essa pergunta: mas você nasceu de novo? Você nasceu do Espírito? E muitas vezes eu não recebo resposta. Muitas vezes as pessoas não sabem o que significa nascer de novo, mas isso é o fundamento, é a primeira coisa que precisamos fazer. É o ponto de partida para começar a entender algumas coisas. Porque veja, essa Bíblia, a Bíblia, as Escrituras, é um livro espiritual e foi escrito pelo Espírito Santo e tem uma linguagem espiritual. Ela se conecta com o nosso espírito, claro, se conecta com a nossa mente e conseguimos entender de uma forma ou de outra o que está escrito. Por dentro, podemos entender as histórias, podemos entender o que Jesus fez, mas isso se torna revelação na nossa vida. Quando nós nascemos de novo, ou seja, nascemos do Espírito, quando recebemos o Espírito Santo. Então, a chave para começar um caminho de compreensão das coisas de Deus é nascer de novo. Então, você precisa nascer de novo. Não porque eu estou dizendo, não porque é uma opinião, mas porque foi isso que Jesus disse. Jesus disse: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vê as coisas de Deus. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. E muitas pessoas não sabem o que significa nascer de novo. Elas entrarão no reino de Deus? Pois bem, sim. Se vocês seguirem esses estudos, vocês entrarão no reino de Deus e saberão com certeza que pertencem ao reino de Deus e que são filhos de Deus. Então, quero começar diretamente com este versículo. Em João capítulo 1, versículo 12, a escritura diz: a todos quantos o receberam, então você precisa receber algo internamente. A todos quantos o receberam, ele, ou seja, Deus, deu o direito. Você tem um direito, o direito de se tornar filho de Deus. Você tem o direito de se tornar filho de Deus. Então, nós nos perguntamos, mas então nem todos são filhos de Deus? Pois bem, preciso te dizer que, de acordo com as Escrituras, não. De acordo com o que o Espírito Santo diz nas Escrituras, não. Então, se nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, precisamos ver como devemos nos tornar filhos de Deus. Ou seja, aqueles que creem no seu nome, os quais, veja, não nascerão do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, você precisa nascer de Deus, precisa nascer do Espírito. Nós nascemos do sangue, nascemos da carne, nascemos da vontade da carne, porque somos filhos de pais carnais. Mas depois precisamos nascer do Espírito, precisamos nascer de Deus, então precisamos nascer de novo. Olha só, vamos ver. Eu aconselhei várias pessoas a lerem. E se você está aqui e leu, fico muito feliz que tenha lido, porque agora vamos explicar, vamos conversar sobre isso juntos. Capítulo 3 de Jó. E aqui mais vemos uma cena onde o próprio Jesus recomenda a Nicodemos o novo nascimento, o nascer do Espírito, o nascer do alto. E diz: entre os fariseus, essa é a história. Havia um homem chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus, sendo ele um líder dos judeus. Isso quer dizer que ele era comparável a uma pessoa importante. Na igreja, há um cardeal, há uma pessoa que estava sempre no templo. Nicodemos pregava no templo. Nicodemos lia a Torá, lia as escrituras, lia o profeta Isaías. Ele conhecia as escrituras. Para ser líder, precisava conhecer as escrituras e também precisava saber as escrituras de cor. Então ele era um dos chefes dos judeus. O que ele faz? Nicodemos? Nicodemos vê algo especial, vê algo que ele não tem, mas que Jesus tem. Na verdade, ele foi até Jesus à noite e disse: Rabi, ou seja, mestre, nós sabemos que o Senhor é um doutor vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres.
que o senhor faz, esses sinais milagrosos que o senhor faz, se Deus não estiver com ele? Então Nicodemos vê algo diferente, vê um poder diferente, vê uma autoridade diferente em Jesus e começa a se perguntar duas coisas. Ele diz: como é que eu, que sou sacerdote, eu que sou um dos líderes, não tenho a mesma autoridade que você? E Jesus não fica explicando as coisas para ele, porque, na verdade, Nicodemos não conseguiria entender. E então, quando você não nasceu de novo, mesmo que te explicam algumas coisas, você entende de forma superficial, entende de forma parcial. Na verdade, Jesus não responde diretamente à pergunta de Nicodemos, porque Nicodemos não teria como compreender. Na verdade, olha só o que ele diz, presta bem atenção. Jesus respondeu a ele: Nicodemos queria saber como se fazem os sinais milagrosos? E Jesus lhe responde: em verdade te digo. E quando diz em verdade, quer dizer, olha, me escuta muito bem. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra para nascido de novo é anotem, que significa nascido do alto, significa nascido do Espírito, significa nascido de Deus. Então ele diz a Nicodemos: eu te digo que se você não nasceu de novo, não nasceu do alto, não nasceu do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Não adianta eu ficar aqui te explicando coisas que você não conseguiria. Você simplesmente não consegue enxergar, porque seus olhos espirituais estão fechados, porque você não nasceu do Espírito, não nasceu de novo. E Nicodemos responde com razão, de uma forma carnal: mas como pode um homem nascer quando já é velho? Pode entrar de novo uma segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Pergunta justa. E Jesus, o que ele responde? Olha só que Jesus responde para ele. Essas são as palavras de Jesus. Não são palavras de uma teoria, palavras de uma tendência, de uma igreja, de um grupo, de uma seita, chamem como quiserem, ou de um jeito de pensar. Não. Essas são palavras de Jesus, e se Jesus disse isso, significa que certas coisas precisam ser feitas, precisam ser compreendidas e precisam ser aplicadas, se quisermos os resultados que Jesus quer que tenhamos, se nós queremos a vida eterna. O que Jesus responde? Ele diz: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito, acabamos de explicar. Ou seja, você precisa nascer do alto, precisa nascer do Espírito Santo. Ou seja, você precisa receber o Espírito Santo, precisa ser uma nova criatura nascida do Espírito. É nascido da água. O que significa ser nascido da água? Não significa o batismo, mas a água prefigura a palavra. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quero mostrar para vocês por que aqui a água prefigura a palavra, porque Jesus a usa em outras ocasiões. E os versículos são esses. Quando Jesus está com a samaritana no poço, ele diz: quem crê em mim? Essas são sempre palavras de Jesus, são sempre palavras dele. E se ele disse, ele sabia o que estava dizendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que, quando você crê, receberá uma revelação tão grande que de você sairão aquelas palavras que transformarão o mundo, não só a sua vida, mas também a vida dos outros. Depois, outro versículo para certificar vocês de que a água, nesse caso, é a palavra. Em Efésios 5:25, ele faz uma comparação entre maridos e esposas e Cristo com a igreja. Olhem só, quando fala de Cristo com a igreja, ele diz: obrigado, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la depois de tê-la purificado, lavando-a com a água da palavra. Ok. Para apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o que nos torna santos e irrepreensíveis? Quando a palavra nos lava. Como a palavra nos lava?
A palavra remove essas impurezas, tira aquela cegueira dos nossos olhos. Nossos olhos se abrem e nós entendemos que precisamos nascer de novo. E nós entendemos que aquela palavra está lavando todas as coisas que não vêm do Senhor, todas aquelas coisas da vida que não foram planejadas pelo Senhor, que nos deixaram pesados, sujos e difíceis de lidar. Nossa vida! Mas a palavra de Deus nos lava, lavando-a com a água da palavra. Depois, por exemplo, em Coríntios 6:11, de novo, temos ainda para dizer que aquela água da qual Jesus fala pessoalmente não é a água do batismo. O batismo é algo essencial que deve ser feito depois, mas deve ser feito para confirmar aquilo em que acreditamos. Quando você crê que nasceu de novo, que o seu velho eu morreu, o batismo simboliza o sepultamento, ou seja, você é sepultado. A água representa a terra. Você é sepultado debaixo daquela água e renasce para uma nova vida. Nós, então, em 1 Coríntios 6:11 diz: Tais fostes alguns de vós, falando de pecadores, tais fostes alguns de vós, mas fostes ovados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que Deus faz mediante o Espírito do nosso Deus. Como é que você é lavado? Quando é que você é santificado? Quando é que você é justificado? Quando Cristo, que é a palavra viva, começa a habitar em você, você nasce de novo e através do Espírito do nosso Deus. Então você nasce da água que te lava, te purifica, te justifica e nasce do Espírito. Você é fortalecido pela presença de Deus na sua vida. Tá claro isso? Beleza, então vamos voltar ao que aconteceu com Nicodemos. Isso era só para dizer que é preciso nascer da água e do Espírito, senão você não pode entrar no reino de Deus. Então a gente pode perguntar, mas então não somos todos filhos de Deus? Bem, de acordo com o que diz a Escritura, não. Somos todos criatura de Deus. Somos todos criatura de Deus. Mas podemos nos tornar filhos de Deus. Porque lembram do versículo que mencionamos? O primeiro? O primeiro é esse. Que deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas temos o direito de nos tornarmos filhos. Se temos o direito de nos tornarmos filhos, isso quer dizer que não somos todos filhos de Deus. Nos tornamos filhos quando nascemos de novo. Pensa só, Nicodemos, um dos líderes dos judeus, Jesus disse para ele: Olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, eu acho que ele ficou confuso, ele começou a pensar, mas como assim? Eu estou sempre no templo, eu prego a palavra de Deus, eu conheço a Torá de cor, faço tantas boas obras, pago dízimo, as ofertas, faço tudo isso e não entro no reino de Deus? Essa é a verdade, não são as obras. Boas. A sua justiça, as coisas boas que você fez, não são o que te fazem entrar no reino de Deus, mas é uma única coisa. Se você nasceu de novo, você vê o reino de Deus e você entra no reino de Deus. Olha, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele diz a Nicodemos: Você é carne, porque você nasceu da carne. Você tem pais carnais. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Se não é espiritual, se não nasceu do espírito, era isso que Jesus queria dizer. Você nasceu na carne, mas precisa nascer do espírito. Senão, você não vê e não entra no reino de Deus. Por isso ele diz: Não se surpreenda se eu te disse que é necessário nascer de novo. Olha, esse é o primeiro passo para que o Senhor e o Espírito Santo possam vir habitar em você. E você se torna filho de Deus. Você se torna filho de Deus? De fato, ele diz: Não se surpreenda, o vento sopra onde quer, você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele diz: Se você nasceu do Espírito, eu poderei começar a operar através de você e você começará a fazer coisas sobrenaturais. Eu poderei te guiar para a direita, poderei te guiar para a esquerda.
E você vai se surpreender com os rios de água viva que vão jorrar de você. Você vai se surpreender com as coisas que virão de você, porque são as coisas que te fizeram viver. Minhas, diz Jesus, que eu coloco dentro de você, que o Espírito coloca dentro de você, que o Espírito vive através de você. Então, se temos uma Bíblia que é um livro espiritual e queremos entender alguma coisa, e queremos entender as promessas de Deus, e queremos entender o coração de Deus, ontem falamos sobre entender os desejos de Deus. Mas como é que a gente faz para compreender o coração de Deus e os desejos de Deus? Se nós não vemos o reino de Deus, se nós não entramos no reino de Deus, se nós não podemos entrar na mente de Deus, mas Jesus mesmo disse que há um passo que você deve dar. Ele disse isso a Nicodemos, um dos líderes dos judeus. Você tem que dar um passo, você precisa nascer de novo, nascer do alto. Você precisa receber o Espírito Santo, você precisa se entregar. A autoridade ou o direito legal do Espírito Santo agir na sua vida através de você. E assim você começará a entender um pouco de tudo que eu estou fazendo. Caso contrário, você não entende. Então, o meu convite é este: que vocês possam nascer de novo, que esses rios de água viva possam jorrar de vocês, que o Espírito Santo possa falar com vocês. Porque quando você nasce de novo, acontece uma coisa simples. Veja, se você precisa nascer de novo, isso significa que o seu velho eu precisa morrer. Não pode nascer algo novo. Se nada morre, como o velho eu morre? Eu o velho, eu morre com todo o pecado quando eu ou você vai até a cruz e diz: Senhor Jesus, eu errei. Eu reconheço que errei, mas tu pagaste por mim naquela cruz. Eu te agradeço porque tu pagaste por mim naquela cruz. Eu te declaro como Senhor da minha vida. Eu deixo todo o meu ser aos pés daquela cruz. Tu és o meu Senhor. Tu pagaste naquela cruz por mim. Eu te entrego tudo de mim e te agradeço porque ressuscitaste por mim e juntos eu ressuscito junto contigo, assim como tu ressuscitaste. E então você dá o direito legal ao Espírito Santo de agir. Na sua vida, você convida o Espírito Santo para dentro e assim você nasce do alto, nasce de novo. Olha, há muitos versículos que nós vamos ver, todos eles que falam sobre a importância e sobre o que acontece quando você nasce de novo. Mas eu oro ao Senhor para ser muito clara na explicação, porque esse é um ponto fundamental. Eu posso passar a vida inteira indo a uma igreja e não nascer de novo. Eu posso passar a vida inteira indo a santuários e não nascer de novo, e nunca vou entender o coração de Deus. Eu sempre vou esperar que outros orem por mim e que talvez um milagre venha do céu, que talvez o Espírito Santo haja na minha vida. Em vez disso, quando você nasce de novo, quando você tem a consciência e a certeza de que nasceu de novo, você sabe que é uma nova criatura. E agora eu vou te mostrar isso. Quando você nasce de novo, o que acontece? Que você entrega tudo de si ao Senhor e o Senhor diz: Eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Tudo que era velho passou. Eu não me lembrarei mais, eu não quero mais ter nada a ver com aquela pessoa que não tinha nascido do alto, que não tinha nascido de mim. Na verdade, diz que com uma única oferta, aquela que Jesus fez na cruz, Jesus se ofereceu naquela cruz. E diz que com uma única oferta, ele tornou perfeitos para sempre aqueles que são santificados. Isso significa que você, ao dar o passo de nascer de novo, se torna perfeito para sempre, se torna filho. E o mais bonito é que Deus esquece o seu pecado. Olha, esses versículos, a gente deveria colar eles na geladeira. Se você abre a geladeira com frequência, ou na escrivaninha, ou na bancada de trabalho. Porque Deus não está interessado em apontar o dedo para você, porque você errou. Deus está interessado que você nasça de novo e que você vá até Jesus. Entregue a Ele o peso daquela vida velha, cheia de ansiedades, de medo.
Deixe tudo para trás. Tire isso e se deixe ser preenchido pelo Espírito Santo dele. E ele substitui todas aquelas coisas negativas por uma vida nova. Agora, vou te dar um exemplo simples, antes de continuar com todos os versículos. Olha, vamos supor que você seja uma garrafa, agora cheia de água, suja. Essa é a nossa vida. Nós estamos cheios de coisas que fizemos de errado, uma coisa ou outra, de ansiedade, de medo. E imagine que isso é uma garrafa cheia de água suja. Agora, o que fazemos? Quando ainda estamos tão cheio assim, e a nossa velha natureza é essa, e vivemos disso, não conseguimos fazer bem a ninguém. Os rios de água viva não estão aqui dentro, mas sim rios de água suja. Então, o que fazemos? Vamos até a cruz. Nós nos esvaziamos completamente de toda a água suja e nos tornamos um vaso vazio, um vaso limpo, porque toda a sujeira deixamos lá. Fomos até aquela cruz, agradecemos a Jesus que pagou pelo nosso pecado, deixamos tudo lá. E quando estamos vazios e limpos, o Espírito Santo nos enche com aquela água. Limpo com aquela água fresca da presença de Deus, das palavras espirituais de Cristo Jesus, porque Cristo é a palavra, Cristo é a palavra, Cristo é a água viva e ele te enche até transbordar. E então a Escritura diz que ele coloca o selo em você no Espírito Santo. Ele te sela e você é uma nova criatura. O invólucro, o corpo, é o mesmo, mas por dentro você é diferente. Por dentro, você recebeu o Espírito Santo, não mais ansiedade, medos, velha natureza, problemas. Não. Sabe o que você recebe? O Espírito Santo, que é o espírito de força, o espírito de autocontrole, o espírito de amor, o espírito de paz, o espírito que te ajuda a encontrar soluções na sua vida. É isso que acontece quando nós dizemos nascer de novo. Tudo que era velho passou, olha, tudo se fez novo, diz a Escritura. Por dentro, você não tem mais nada, porque Deus, no momento em que você entregou toda a sua bagagem para Ele, porque a gente não consegue lidar com essas coisas, pessoal. A gente não consegue lidar com o pecado, não conseguimos lidar com essas feridas, não conseguimos fazer isso. Não damos conta. Obrigado. Só podemos entregá-las a Cristo. Jesus, que pagou o preço, diz: finalmente você trouxe todo esse peso para mim. Deixa ele aqui. Você se esvazia de todo o peso e diz: obrigado, Jesus, porque você pagou por mim. Você se esvazia. E exatamente no exato momento em que você se sente completamente vazio, ele vem e te preenche plenamente com a sua doce presença, com o poder do Espírito Santo, e uma vida totalmente nova está preparada para você. E Deus não vai mais se lembrar do velho porque isso não interessa para ele. Ele gosta do novo, ele gosta do perfeito, ele gosta do novo. Ele não vai mais se lembrar dos seus pecados porque eles não estão mais em você. Jesus já pagou por eles. Aqui, no momento em que você nasce de novo, Jesus já pagou por cada pecado. Todo o passado foi apagado. E então, Deus não se lembra mais. Mas pensa como isso é lindo. Deus diz: eu não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades, porque Ele quer lidar com a pessoa nova, limpa, cheia do Espírito Santo, com a qual ele pode viver, pode fazer muitas coisas, pode transformar muitas vidas, pode se alegrar com a vida. Deus quer se alegrar da vida junto com você. Por isso, Ele não está interessado no seu pecado. Leve-o para Ele. Leve-o para Ele. Hoje. Leve-o para Ele hoje. Aleluia! Ele não vai se lembrar do pecado, porque vai se lembrar de você, novo. E de fato, com uma única oferta, o que ele fez? Ele te tornou perfeito para sempre. Você é perfeito para sempre, no momento em que você nasce de novo. Então você vai me perguntar, mas como eu faço para nascer de novo? Como eu faço para ter essa certeza? Bem, o Espírito Santo vai te confirmar isso. No momento em que você convidar o Espírito Santo para o seu coração, ele vai te confirmar que entrou. Você vai sentir uma presença, você vai entender. Seus olhos vão se abrir,
seu coração vai ficar leve. Aleluia! Nascer de novo é a chave para uma nova vida. E como se faz isso? É muito simples. Paulo nos diz isso na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Vai conferir na sua Bíblia. Vai conferir e sublinha esses versículos na sua Bíblia. Diz assim: porque se com a boca você confessar, ou seja, professar, ou seja, disser, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, que você não é mais o Senhor de si mesmo, porque se você chegou até aqui e você era o gestor da sua vida, e até aqui você não gosta da sua vida, então deixa Cristo Jesus cuidar dela, que conhece tudo, passado, presente e futuro, certo? Então, se você faz de Cristo Jesus o Senhor da sua vida, ele transforma a sua vida. Portanto, se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, ou seja, se você fizer uma confissão de fé em voz alta, porque todo mundo espiritual precisa ouvir, os anjos precisam ouvir, os demônios precisam ouvir, eles precisam saber que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque quando Deus criou o mundo, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele não pensou luz e a luz aconteceu. Ele não disse isso só para passar a mensagem. Não, ele proclamou como um trovão, saiu da sua boca e ele disse: haja luz. E então, com a sua boca, você confessa: Jesus, tu és o meu Senhor. E quando ele é o Senhor, ele sabe como conduzir a sua vida. E você? Tudo que é velho, você entrega para ele. Você diz: eu não quero mais conduzir minha vida sozinho. Eu quero que tu conduzas com a tua mente, com o teu conhecimento, com a tua inteligência. Eu quero que tu conduzas a minha vida. Então, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e crer com o coração, com o coração, se você realmente crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Por que você deve crer que Deus o ressuscitou dos mortos? Porque ele venceu a morte, ele venceu o seu medo, ele matou o seu medo, ele matou a sua ansiedade. Ele, estendendo os braços naquela cruz, ele recebeu todo o seu mal, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, e ele as tomou para si, morreu e as deixou lá debaixo da terra. E ressuscitou. Perfeito. E quando ele ressuscitou perfeito, ele diz: assim como eu ressuscitei, se você me entregou essas coisas, assim também é você, porque essas coisas já nem estão mais sobre você. Porque você me entregou, mas elas também não estão mais sobre mim, porque eu ressuscitei, eu venci a morte. De fato, com o coração se crê para alcançar a justiça, e com a boca se faz confissão para ser. Salvo você, e você é salvo. E você é salvo. Quando você nasce de novo, não antes. Você precisa nascer de novo. Eu te exorto a nascer de novo. Você precisa crer de coração que Jesus realmente pagou naquela cruz por você. Você precisa entregar tudo a Ele. Ele vai te dar o Espírito Santo dele, mas só pode te dar quando você entrega tudo, quando você se torna esse vaso vazio, esse vaso limpo. Aí ele pode vir habitar em você. Esse é o grande intercâmbio. Morte sua, o espírito de morte que estava sobre você, aquele espírito de medo, de ansiedade, de não saber lidar com as coisas, entregue tudo a Cristo Jesus. Diga: Jesus, obrigado porque você pagou por todos os meus pecados naquela cruz e porque você morreu por mim. Naquela cruz, você carregou todo o peso e obrigado porque ressuscitou, e assim como você ressuscitou, eu também ressuscito. Porque aquele pecado ficou lá embaixo. Não está mais sobre mim, porque eu entreguei a você. Não está mais sobre você, porque você deixou lá embaixo, e nós estamos sem pecado. Ambos. Aleluia! E então, você pode dar o direito legal ao Espírito Santo de agir na sua vida, de te guiar, de se tornar aquele que conduz a sua vida. E assim você terá a mente de Cristo. Como Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo.
Vocês têm a mente de Cristo. Ele disse isso para pessoas convertidas, para pessoas que nasceram de novo. Você não pode ter a mente de Cristo se não convidou Cristo para o seu coração, se não nasceu de novo. E é por isso que tantas vezes somos procurados e nos pedem orações, mas as pessoas não conseguem mudar. Você não pode mudar se não nascer de novo. Não tem como, porque só o Espírito Santo pode te transformar. Se precisa nascer de novo, precisa entregar sua vida ao Senhor. Caso contrário, o Senhor não pode agir dentro de você. De fato, veja, se alguém está em Cristo, porque você está em Cristo e Cristo em você, são uma só coisa, é uma nova criatura. Você é uma nova criação. Você nasceu do alto, nasceu do Espírito. O seu velho eu não existe mais. Quando eu nasci de novo, a velha Cristina não existia mais, porque eu levei a velha Cristina inteira para a cruz. E ali eu morri com Cristo. Assim como Cristo morreu, assim morreu a velha Cristina. Mas quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei igual a ele. Ele me deu tudo de si mesmo. Ele me deu tudo de si mesmo e quer fazer a mesma coisa com você. Aleluia! Você pode ser uma nova criatura, uma nova criação, não a velha, só um pouco consertada. E te ajuda um pouco aqui, um pouco ali. Não, completamente nova. As coisas velhas já passaram. Olha, tudo se fez novo, porque você recebe um espírito novo. Ou seja, o Espírito Santo que você não tinha, que Adão tinha, mas perdeu no jardim porque disse: Quero fazer as coisas sem você, Senhor. O Senhor disse: Você pode continuar fazendo as coisas sem mim, mas eu preciso me retirar porque eu não me imponho. E ele perdeu o Espírito Santo. Então, de Adão em diante, todos nós nascemos sem Espírito Santo, nascemos espiritualmente mortos. E então, em um certo momento, Jesus veio e disse, conversando com Nicodemos: Você tem uma oportunidade de poder entrar no reino de Deus. Você tem uma oportunidade porque está de fora. Você precisa nascer de novo. Então, eu te incentivo a fazer esse pedido a Deus. Diga: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu te entrego tudo de mim. Eu te agradeço porque você pagou pelos meus pecados. Eu te entrego todos eles. Eu te entrego tudo. E agora que sou um vaso vazio, eu te convido para a minha vida. Eu te convido para o meu coração. Tu és o Senhor da minha vida, Espírito Santo. Você tem o direito legal de me guiar. Venha. E ele vem, sabia? Ele vem e a sua mente se abre e você começa a ver as coisas de outro ponto de vista. Você começa a ver as coisas do ponto de vista de Deus. Eu te encorajo. Se você fez essa oração junto comigo, então você nasceu de novo. Se você tiver em dúvida, entre em contato conosco e vamos orar juntos. Vamos continuar nesse caminho do novo nascimento, sobre a importância e sobre o que acontece em nós quando nascemos de novo nos próximos dias. Eu te abençoo para que você possa dar esse passo de entregar tudo ao Senhor, para que você possa nascer de novo, nascer do alto, se tornar filho de Deus, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Você pode ser mais do que abençoado. Eu te abraço e te amo profundamente.